E aí galera, tudo bem com vocês? Como que vocês estão? Tudo tranquilo? Vim aqui para mais uma aulinha, tá? Essa aulinha nossa é uma aulinha sobre a introdução do cálculo estequiométrico, tá? Nós não vamos já entrar direto, dando exemplos aí, não vou fazer isso, não vou colocar regras ainda, porque o cálculo estequiométrico é legal você seguir 4 regrazinhas, tá? Para você conseguir efetuar ele, tá? Você seguir a regrinha primeiro, fazer o balanceamento, aí depois você monta a reação química na primeira regra, depois faça o balanceamento, monta as proporções, aí depois você vai lá e faça a regrinha de 3, né? O cálculo estequiométrico é legal você seguir essas 4 regras, mas cara, não adianta a gente já chegar nessas 4 regras se você tem dificuldade de interpretar as unidades de medidas, tá? Isso é uma coisa assim que muitos alunos têm essa dificuldade lá nas unidades de medida. A terceira regra, tá? A primeira regra, que é montar a reação, é meio embaçadinho, mas é digerível. Segundo, fazer o balanceamento por tentativa, pô, já fiz aqui, você já tem a noção de seguir a regrinha do macho. Agora, usar as unidades de medidas, isso aí deixa muitos alunos confusos, tá bom? Então é isso que nós vamos bater em cima nesse momento. É esse ponto, tá? Que nós vamos aí cutucar agora para fazer com que vocês tenham aí vamos dizer assim, fica mais claro o conteúdo na cabeça de vocês. Olha só, aqui eu tenho uma reação que é a famosa síntese da amônia, né? Ou seja, é uma reação de síntese onde você tem o gás nitrogênio reagindo com o gás hidrogênio e produzindo amônia. Observe uma coisa, essa reação ela não está balanceada. Para que seja corretamente balanceada, ou seja, a mesma quantidade de átomo que tem no reagente fica igual no produto, eu tenho que igualar. Ó, aqui são 2 nitrogênios, então eu vou colocar um 2 aqui porque aqui só tinha 1, tá bom? Agora o que aconteceu? Ó, 2 vezes 3 dá 6 hidrogênios, tá? Aqui eu só tenho 2, então o que eu vou fazer? Eu vou pôr um 3 aqui, certo? Pronto, ficou balanceado. Quando não tem nenhum número aqui, você está vendo que não tem nada na frente, corresponde ao numeral 1, correto? Então tá, Victor, qual que é a primeira coisa que você recomenda a gente fazer aí para os cálculos estequiométricos? Olha só, o cálculo estequiométrico é uma receitinha de bolo. É isso mesmo, é uma receita de bolo. Mas às vezes você tem que entender que os seus ingredientes às vezes não estão nas mesmas unidades de medidas. Ou os seus ingredientes também não estão no mesmo estado de agregação. Vamos pensar assim, estado sólido ou estado líquido. Tudo bem? Então nós temos que pensar que essa receita de bolo, você vai ter ingredientes que não estejam no mesmo estado de agregação. Correto? Também não estejam nas mesmas unidades de medidas. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que fazer conversões. Então é isso que você tem que ter na sua cabeça. A primeira, que é uma das mais importantes, é a quantidade de matéria. A quantidade de matéria você já sabe que significa um mol. Então, por exemplo, quantidade de matéria. Qual que é a quantidade de matéria que eu tenho de nitrogênio? Você tem, ó, 1 mol. Por que você tem 1 mol? Porque você tem, ó, o número 1 aqui na frente, então é 1 mol. Então quer dizer que para hidrogênio eu terei quantos? 3 mols. Olha só que coisinha linda, tá? Dá para você entender aí que você vai ter 3 mols. E aqui, quantos mols eu vou ter? Vou ter 2 mols. Então essa é a primeira partezinha aí. Então o seu cálculo, né? Seu cálculo estequiométrico pode estar relacionando só mol. Entendeu? Então o mol vai ser o quê? Aqueles númerozinhos lá na frente. Correto? Ou o seu cálculo estequiométrico, eles podem estar falando em massa. Agora, essa massa varia muito de exercício para exercício. Você pode ter dentro dessa massa, você pode ter miligramas, você pode ter gramas, você pode ter quilogramas, você pode ter toneladas, tá? Isso aí, dentro desse mundo aqui que é a massa, você tem várias unidades de medidas, tudo bem? Mas para a gente aqui nesse momento, que vai ficar muito importante, vai ser quem? Vai ser a massa em gramas. É aquela que você vai achar lá na tabela periódica. Por exemplo,
Aqui você tem 2 nitrogênios, certo? Aqui você tem 2 nitrogênios. O que eu recomendo você fazer? Cada nitrogênio vale 14. Você tem 2, então dá 28. Então você tem 1 vezes 28 gramas. Isso corresponde a quanto? 28 gramas. Mas, Vitor, tá, da onde que veio 28? Cada nitrogênio corresponde a 14, são 2, certo? Então, cada nitrogênio vale 14. Você tem 2 nitrogênios, 2 vezes 14 vai dar 28. Vitor, de onde veio esse 1? Esse 1 é porque você tem 1 mol. Então, você vai ter uma massa que corresponde a quanto? A 28. Agora, observe uma coisa. Olha aqui. 3 mols. Então, quer ver? Você vai fazer 3 vezes. Você viu? 3 por quê? Porque são 3 mols. Cada hidrogênio não corresponde a 1. Ou seja, você não tem... Vamos pensar assim, a massa do hidrogênio não é 1. Aqui você não tem 2 hidrogênios. Então, 2 vezes 1 vai dar o quê? 2 gramas. 3 vezes 2 vai dar quanto? 6. 6 gramas. Certo? Então, esse é o meu valor que pode estar aí em massa. Por exemplo, aqui, ó, são 2 mols. Então, você vai ter que colocar 2 vezes. 2 vezes o quê? Ó, o nitrogênio você já sabe que vale quanto? Vale 14. Cada hidrogênio vale 1. Então, vai dar quanto? 17. Certo? 2 vezes 17, você tem o valor que corresponde a 34 gramas. Nunca esqueça de multiplicar pelo seu coeficiente aqui, o seu coeficiente estequiométrico, ou seja, o seu número de mol. Beleza? Tudo tranquilo? Belezinha? Vamos continuando aí. Qual que é o próximo passo, Vitor? O próximo passo é falar de quem? É falar de volume, certo? E uma coisa bem interessante, que pra gente aqui, nós vamos calcular o volume na CNTP. O que significa CNTP? Condições normais de temperatura e pressão. Essas condições normais de temperatura e pressão correspondem a 0 Celsius, né? Que é igualmente 273 Kelvin, e um ATM, né? Que corresponde a 760 milímetros de mercúrio. Esse volume nessas condições tem 22,4 litros. Então, ó, você tem 1 mol, ó, 1 vezes 22,4, então quer dizer que você tem 22,4 litros, certo? Agora aqui você tem 3 mols, não é isso? Então vai ser 3 vezes 22,4. Então, ó, 3 vezes 4 dá 12, 2 aqui vai 1, 3 vezes 2, 6, 1 que foi 7, 3 vezes 2, 6. Então você vai ter, ó, 67,2 litros. Lembrando que o mol pela CNTP, vou até colocar aqui, ó, 22,4 litros. Esse é o volume, tá, que você tem aí, tá, na CNTP de 1 mol. E aqui você vai ter quanto? 2 vezes 22,4. Você vai ter 44,8 litros, certo? Então, gente, olha só, você pode ter essas unidades aí, ó. Você pode ter quantidade de matéria, você pode ter massa, você pode ter volume, tá bom? Fiquem bem espertos. Você pode também, sabe o que acontecer dentro do seu exercício? O cara, por exemplo, pode te dar um reagente em quantidade de matéria e outro reagente em volume, tranquilamente. Um reagente pode te dar em massa e outro reagente em quantidade de matéria. Isso é normal, tá bom? Isso é normal aqui pra gente, tá? Opa, deixa eu... Continuando aqui, tá? E aqui, Vitor, o que seria aqui número de moléculas? Os números de moléculas é o seguinte, olha só. Você sabe quantas moléculas existem em 1 mol? Se você não lembra, guarde aí, ó, aproximadamente 6 vezes 10 a 23 moléculas. Então, se aqui em cima você tem, ó, 1 mol, você vai ter 1 vezes, vou colocar o vezes assim com x, tá? 6 vezes 10 a 23. Então, quer dizer que você tem 6 vezes 10 a 23, o quê? Moléculas de nitrogênio reagindo. E aqui você vai ter quanto? Você vai ter 3 vezes 6 vezes 10 a 23,
que isso significa? Isso significa, tá, que você tem 3 mols. Então, cada mol não tem 6 vezes 10 a 23 de molécula? Não é isso? Você tem 3, então você vai ter que multiplicar por 3. Então, você vai ter o quê? 18 vezes 10, 18 vezes 10 a 23 moléculas. Lembrando que o certo é 1,8 vezes 10 a 24, tá? Mas nesse momento a gente não precisa se esquentar a cabeça com isso. E aqui, quantas moléculas você vai produzir? Você vai produzir isso aqui, 2 vezes 6 vezes 10 a 23. Por que 2, Vitor? Porque são 2 mols. Então, você vai ter quanto aqui, 12 vezes 10 a 23, ou seja, o certo é 1,2 vezes 10 a 24, mas isso não vem ao caso. O que você vai ter? De moléculas, tá? Aqui você pode colocar, moléculas, certo? Aqui você pode pôr o quê? Moléculas, tá bom? Então essa é a quantidade de moléculas que estão reagindo aí em todo o processo. Em todo o processo, essa é a quantidade de molécula. Você tem 6 vezes 10 a 23 moléculas de hidrogênio, reagindo com 18 vezes 10 a 23 moléculas de hidrogênio, certo? E você vai ter o quê? Você vai ter 12 vezes 10 a 23 moléculas de amônia sendo produzido. E caminhando agora para a reta final, você tem o quê? Você tem átomos, certo? Tudo bem? Você vai ter em átomos. Agora, detalhe, átomos. Vitor, como assim eu vou ter em átomos? Imagina uma coisa, cada molécula dessa, cada uma molécula dessa aqui, você tem quantos átomos? 2 átomos, cada molécula. Você tem 2 átomos. Então, o que vai acontecer? Olha só, se cada molécula você tem 2 átomos, olha o tanto de molécula que você tem, 6 vezes 10 a 23. Então, quer dizer que você vai ter um número de átomos que corresponde ao dobro. Por quê? Porque cada uma só tem 2 átomos. E você tem 6 vezes 10 a 23, correto? Então, essa é a quantidade de molécula. Quer ver? Para ficar facinho, essas são as quantidades de moléculas que você tem. O que você faz? Pega o número de molécula que você tem e multiplica pela quantidade de átomo que tem em cada molécula. Então, por exemplo, aqui você tem, aqui você tem 6 vezes 10 a 23 moléculas, não é isso? Você não tem 6 vezes 10 a 23 moléculas? Quero passar para átomo. Quer passar para átomo? Cada átomo não tem 2? Então você pega esse valor, faz vezes 2. Então você vai ter quanto? 12 vezes 10 a 23 átomos. Certo? Que serão átomos somente de quem? Somente de nitrogênio. Vitor, peraí, deixa eu ver se eu entendi. Quantas moléculas você tem? Você tem 18 vezes 10 a 23 moléculas, não é isso? Isso, Vitor, entendi. Agora, cada molécula não tem 2 átomos? Tem. Então quer dizer que você faz o quê? Faz vezes 2. Então quer dizer que 18 vezes 2, 2 vezes 8 dá 16, Você vai ter 36 vezes 10 a 23 átomos de hidrogênio. Tudo bem? Por que você vai ter tudo isso? Porque você tem 3 mols, certo? Você tem 3 mols. Tá, Vitor, tinha outra maneira de fazer? Tem outra maneira. Olha só, 3 vezes 2 dá quanto? Dá 6. Então quer dizer que aqui você tem 6 átomos no total, certo? 6 vezes o número de moléculas que você tem por mol, que é 6 vezes 10 a 23, 6 vezes 10 vai dar quanto? 36. Também tem outra fórmula de você calcular. Essa parte eu deixei por último porque é a parte mais chata, tá bom? Aí terminando aqui, você tem quanto? Você tem 12 vezes 10 a 23 moléculas, certo? Agora, olha aqui pra mim, gente. Você multiplicou tudo por 2 aqui atrás, porque você tinha o quê, 2 átomos por molécula. Agora aqui, você tem quantos átomos por molécula? Aqui você tem 1 e aqui você tem 3. Então você tem 4. Então aqui você vai ter que fazer vezes 4. Então 12 vezes 4 vai dar quanto? 48. 48 vezes 10 é 23. O que, gente? Átomos. Correto? Detalhe, tá? Lembra da lei de Lavoisier? Na natureza, nada se perde, nada se cria, tudo se transforma.
Lembra que as massas do reagente tem que ser igual à massa do produto? 28 mais 6, 34. Deu 34. Outra coisa bem importante. A mesma quantidade de matéria que você tem no reagente, você vai ter no produto uma reação química acontecendo em ambiente fechado. Então, ó, você tem 6 vezes 10 a 23 no reagente com 36 vezes 10 a 23. Somando 12 mais 36 dá quanto? Dá 44. Dá 48, perdão. 48. E aqui no produto você também tem 48. Tudo bem? Espero ter contribuído com vocês aí nessa aula, tá? Um grande abraço e até mais. Deixa eu ficar aqui de lado, vai que vocês querem dar algum print, tá bom? Grande abraço.